noite. E aí, gente boa? Hoje o bate-papo foi logo na saída da estreia da peça Se Não Agora Quando, com a Marcele Oliveira, atriz, autora, roteirista de TV, dramaturga. Ouve aí. Queria saber o que foi pra você criar essa peça em cima de algo tão trágico, criar uma comédia. O objetivo realmente de quebrar esse tabu de não falar sobre isso? É muito assim, até agora quando a gente quer divulgar a peça, por exemplo, teve lugares que eu fiz vídeo de divulgação ou que eu dei entrevista e que eu falava a palavra suicídio e eles me retornavam dizendo assim, tá tudo maravilhoso, mas troca a palavra suicídio por outra coisa, porque não pode divulgar. Mas que outra palavra que usa pra suicídio? Pediram pra eu usar solidão, falta de perspectiva, é isso, uma pessoa desiludida com a vida. Porque é essa sensação que eu tenho, assim, que a gente não fala sobre suicídio, e aí eu até cito isso no programa da peça. Eu conheço 3 pessoas que se mataram no ano passado, e as 3 eu só soube por pessoas muito próximas, porque os motivos noticiados eram outros, assim, ou era problema de coração, ou teve uma parada respiratória, porque a gente não fala, parece que as pessoas têm vergonha, têm preconceito. A gente está vivendo, acho que numa época, e eu fico até preocupada com as gerações mais novas, que a gente tem que dar conta de tudo, assim, você tem que ser muito bom, você tem que ter muita certeza do que você quer fazer da sua vida, você tem que ter uma vida amorosa, você tem que casar, você tem que querer ter filho, você tem que educar bem, você tem que se alimentar bem, você tem que ter um bom corpo. É tudo, assim, a gente não dá conta, a gente enlouquece. É pressão e opressão pra tudo, e é uma reflexão interessante que você traz aí, sobre escolha, livre-arbítrio. É isso. É isso, e assim, muitas coisas que eu coloquei na peça são coisas que realmente eu penso assim já há muitos anos. Eu comecei a escrever essa peça, o start dela foi em 2012. E aí eu escrevi umas 10 páginas de texto só e deixei ela engavetada. Aí de uns 2 anos pra cá eu falei, cara, eu vou pegar essa peça de novo. E aí eu quis mexer em coisas, e aí eu fui mexendo coisas que realmente ficavam na minha cabeça. Aquilo que eu falo no início da peça, que eu fui assistir uma peça e a menina falou que quando você morre, que existe uma lenda que quando você morre você encontra com Deus, e ele diz que você pode escolher um momento da sua vida. Tudo isso aconteceu. Eu fui nessa peça, eu saí com essa reflexão. Então, assim, muita coisa da peça foram coisas que eu fui percebendo ao longo da vida, assim, e angústias de outras pessoas que eu fui percebendo e eu achava que cabia colocar, sabe? Mas não chega a ser biográfico. Às vezes parece até que era coisa da sua vida. Mas que bom a ideia. Eu senti dessa forma, como se fosse assim. Não, ela é zero biográfica. Ela é, tirando que eu moro em Botafogo, os quartos em Botafogo. No apartamento de 1 milhão, não? Não, quem dera. Nada, apartamentinho alugado. Mas, não, ela é zero biográfica. Ela é mais de... Apesar de que ela não é biográfica, porque eu nunca pensei em suicídio, eu nunca tentei me matar. Mas, assim, tem um buraco que é da gente também, né? Teve pessoas que falaram pra mim, eu me emocionei, que realmente tem coisas que a gente pensa, às vezes a gente fica triste. Acho que todo mundo tem um lugar, assim, de estar se sentindo sozinho, de tipo, a gente tá muito conectado, mas na verdade não tá conectado com ninguém. O WhatsApp, o Instagram, ele nos dá uma falsa sensação que a gente tá próximo, que a gente fala todo dia com os nossos amigos, mas é só por aqui, né? A gente não vê, não tem isso. Eu até quis botar aquela brincadeira no texto que a menina fala pra ela, enquanto olha stories de pessoas que nunca viu na vida, ela fala, como é que você não cansa de observar gente que você nem conhece? É muito bom esse momento. A gente faz isso, né? Isso é uma coisa que é biográfica, porque teve um dia à tarde que eu tinha uma tarde inteira livre, eu tinha 1000 coisas pra fazer, e acabou a minha tarde e eu percebi que tudo que eu tinha feito era ficar olhando stories de pessoas que eu sigo. Vivendo a vida alheia. E aí eu falei, gente, que loucura! Passei uma tarde inteira, eu deixei de fazer coisa, trabalhar, de ir numa academia, qualquer coisa, entendeu? Porque eu fiquei olhando stories de pessoas que eu não conheço. E aí eu sinto que tá meio isso, assim, né? Sim. E as pessoas, ao invés de, inclusive, irem ao teatro, ficam vendo story em casa. É isso aí. Tomara que venham agora. Falando nisso, já não é difícil fazer teatro no Brasil? Fazer teatro sobre uma questão como suicídio é muita coragem. É engraçado que o figurinista me falou isso essa semana, assim. Ele falou, você não tem noção da importância e da seriedade disso que você está falando. É muito sério, né? E eu fiz, antes de estrear aqui, eu fiz uma leitura dramatizada lá no espaço da Bianca Baiton, na Casa Quintal, em setembro. E aí tinha uma pessoa na plateia que chorou, se emocionou, e aí depois ela me falou que ela já pensou em suicídio.
Então, assim, foi importante pra mim também ver que toca também o lugar dessas pessoas, sabe? Porque eu sei que eu vou passar por isso, que vão ter pessoas que vão vir assistir, porque de repente vão ler a sinopse e vão dizer, opa, talvez tem alguma coisa aí pra me dizer. Por isso que eu tento, apesar do humor, e eu acho que tem que ter humor, porque é aquilo que eu falei, eu acho que a gente não toca em alguns assuntos considerados tabus, e o humor te permite que você fale de tudo, porque é quase como se você tivesse uma licença poética pra falar, porque você tá brincando. E ao mesmo tempo eu tento falar com a maior seriedade e o maior respeito, porque é um assunto muito importante, né? É muito sério, é muito urgente. É isso, eu tô bem feliz assim, com o texto, eu tô bem orgulhosa dele, eu quero que chegue, eu quero que as pessoas saiam com a cabeça borbulhando, pensando, que conversem sobre, que de repente alguém que você viu a peça com você vai te falar, cara, sabe aquilo que ela fala? Eu já pensei nisso. Entende? É abrir um espaço para o diálogo. Porque é isso, se de repente a imprensa não pode noticiar, fulano se matou, tem que dar um outro motivo. Se os lugares estão abafando, então, vamos levar isso para o teatro. De alguma forma a gente tem que conversar sobre isso. Porque é isso, os números são desesperadores. Eu acompanhei muitos números enquanto eu estava. São 32 pessoas por dia no Brasil e no mundo são 40 pessoas por minuto. Nossa. Então, assim, é muita gente. E a quantidade... O Brasil é o país onde mais adolescentes de 13, 14 anos se matam. E outra pesquisa que eu vi também, o Brasil é o país onde o maior número de crianças e adolescentes tomam antidepressivos e ansiolíticos. Nossa. Então, assim, como que a gente vai fingir que essas coisas não estão acontecendo, entendeu? E aí, se eu fizesse uma peça toda pesadona, caramba, que drama, eu acho que ia ficar pesado, eu acho que as pessoas iam... Por isso que eu queria que, tipo assim, quase enganar, assim, não, tá de... E aí você pega, eu acho, sabe? Sei, foi uma aposta minha, foi uma aposta da direção também, mas foi o caminho que a gente achou que era o melhor, assim, que a gente resolveu apostar. Eu achei realmente bem interessante. Uma última perguntinha pra te liberar. Fazer teatro no Brasil, nesse momento, no Rio de Janeiro, como é que tá sendo isso? Tá sendo muito difícil. Que bom que a gente ainda tem o Sesc, né? Eu fiquei muito grata, assim, porque quando eu decidi que eu queria fazer essa peça, eu falei, cara, eu vou fazer de qualquer jeito. Vou fazer sem dinheiro, vou fazer essa peça. E aí, vou botar num Catarse. E aí eu mandei o projeto pro Sesc. E aí, tipo, em pouco tempo o Sesc me respondeu. E aí eles falaram, cara, o projeto tá muito bom, o tema é muito importante, vamos fazer. E aí eu fiquei muito grata, assim. Eu falei, que bom, então poderia ser da pior maneira, foi da melhor. A gente ainda tem o Sesc, né? E a gente não sabe até quando, porque a gente tá vivendo tempos sombrios, né? É isso, peças sendo censuradas, eu espero que isso não aconteça com essa. Mas a gente não sabe, tá sendo muito difícil, acho que tá sendo matar um leão por dia, assim. Mas ao mesmo tempo eu, como idealizadora e realizadora, me sinto muito feliz, assim. Teve um dia que o meu diretor falou assim pra mim, você tem noção que um gesto seu de ter feito, você tá empregando pelo menos umas 20 pessoas aqui da arte? Então é muito bonito você ver que você, além de estar passando uma coisa, você tá botando as pessoas pra trabalhar, pra fazer, sabe? É isso, é bem ninguém solta a mão de ninguém. Acho que a gente tá todo mundo junto nesse momento, assim. Não dá pra desistir, a gente não vai desistir, isso eu tenho muita certeza, assim. Só espero que as pessoas venham, porque isso é uma coisa que me assusta um pouco. Eu tenho ido muito ao teatro, assim, eu vou muito ao teatro, eu vou ao teatro 2, 3 vezes por semana. Eu vejo um teatro vazio, assim. Fui assistir uma peça no Poeira, que é um teatro gigante, com 6 pessoas no elenco. Num sábado à noite, tinha 10 pessoas na plateia. Uma peça com 6 no elenco, imagina essa, que é só eu pra trazer público. Eu fico com medo. Mas eu falei, tudo bem, que seja 3, 4 pessoas que venham. Se alguma coisa tocar ali, já vai ter valido a pena. Eu acho que tem que fazer, o que não pode é parar. O que é arte? Nossa Senhora. O que é a arte? Caramba. O que é a arte? Olha, eu não posso falar assim, né, por todo mundo. Eu só posso falar pra mim, tá? A arte, assim, mudou a minha vida. É o que eu falei no final da peça. Eu realmente acredito nisso, que a arte e a cultura, no geral, ela molda caráter. Eu acho, é isso que eu falei, assim. Talvez você não conheça nenhum amigo que tenha tentado se matar, nenhum amigo que tenha depressão. Talvez isso não seja do seu círculo. Porque a gente vive muito na nossa bolha, né? No nosso mundinho, as nossas pessoas ali. Talvez você não tenha nenhum amigo gay, talvez você não tenha, enfim, várias coisas, um amigo depressivo.
Mas quando você vê um filme ou quando você vê uma peça e você vê um personagem passando por aquilo, você cria empatia. Eu acho que empatia é a palavra mais importante desse momento. Porque quando você vê uma outra pessoa, a dor de outra pessoa, e você respeita, você acolhe, você não julga, isso te torna uma pessoa melhor. E eu acho que a arte faz isso, por isso que eu falo que a arte molda caráter. Eu acho que uma pessoa que vai ao teatro, que vai ao cinema, uma pessoa que tem cultura, não é uma pessoa que julga, não é uma pessoa preconceituosa, não é uma pessoa homofóbica, não é uma pessoa racista. Eu acho que a arte tipo assim, é tão essencial quanto a educação, quanto a segurança, quanto tudo isso, assim. Pra mim tá junto, não é menor, sabe? É isso, eu acho. Maravilha, mais uma. Quem é você na fila do pão? Menino, eu na fila do pão sou aquela que come o pão ainda na fila antes de pagar por ele, igual eu falei da mussarela ali. Sabe aquele pão quentinho? Eu já vou abrindo e vou comendo. Quando eu chego lá, eu pago o saco vazio, que eu já comi inteiro. Essa sou eu na fila do pão. Apressada. Maravilha, eu faço isso também, vou ser sincero. Tá vendo? Estamos juntos na fila do pão. Gratidão. Obrigada, viu? Até a próxima. É isso aí, gente boa. Aqui Álvaro Talarico e essa foi Marcele Oliveira batendo um papo aí com a gente. É muito interessante sobre essa peça. Se não agora, quando? Se liga, segue @viventeandante nas redes sociais, www.viventeandante.com. Esse podcast conta com aquela edição de Fachal Júnior, estilosamente Fachal Júnior. É isso aí, minha gente. Até o próximo. Vivente Andante.